Bom, queridos, uma boa noite a todos, ou melhor, uma boa noite, uma boa tarde ou um bom dia, a depender de onde você esteja. O importante é que sejam todos bem-vindos a esse encontro. E eu gostaria de começar agradecendo o convite dos amigos do Jesus de Nazaré e a confiança, né, nesse trabalho. E gostaria também de rogar ao Mestre querido neste momento que nos inspire para que sejamos fiéis aos seus postulados e inspire a todos os outros que nos assistem para que sejamos juntos capacitados a entender a mensagem do Mestre e possamos fazê-la dela um instrumento útil de modificação íntima de cada um de nós. Bom, o nosso encontro ele tem uma provocação muito positiva e eu gostaria de falar deste ano que começa a chegar ao seu encerramento. Nós já estamos no início, né, do último mês de 2020 e numa reflexão feita recentemente, eu tive grande dificuldade de identificar o ano de 2020 na sua inteireza a nível de consequências, né, que nos permitisse classificá-lo como um ano bom ou como um ano ruim, né? É um ano que com certeza tem um significado muito grande para as nossas vidas. Mas é muito difícil para nós, nesse momento, identificar exatamente que importância é essa, né? Ou de que forma ele vai influenciar as nossas vidas, em que medida ele vai influenciar nessas questões todas. A verdade é que só com o distanciamento no tempo nós vamos ter condições de fazer esse diagnóstico mais preciso, né? Embora seja fora de dúvida que seja um ano caracterizado por sofrimento, por dores, em medidas muito diferenciadas, é verdade. Nem todos têm o mesmo nível de dor ou de sofrimento nesse momento que nós vivemos em função da pandemia. Mas é exatamente isso que nos impede, nesse momento, de entender melhor as suas consequências e assim e defini-lo como um marco perfeito para o conjunto de acontecimentos de nossa vida, ou melhor, de nossas vidas. O que nos dificulta realmente é defini-lo, assim, no sentido de importância nas nossas vidas. A gente sabe que essas medidas de sofrimento são muito variadas entre nós e isso tem a ver, obviamente, com as conquistas a nível de entendimento da própria vida, do próprio mecanismo, né, que organiza a vida da gente, que organiza o próprio universo. E eu me percebo, ou começo a entender, né, na minha ignorância ainda, que à medida que nós começamos a compreender como as coisas funcionam, a tendência de que nós erremos menos nas nossas escolhas diminui. E isso também diminui a nossa capacidade de causar dor e sofrimento a nós mesmos e aos outros, né? E por isso que nós dizemos, por isso que nós acabamos de dizer, é que nós consideramos que a ignorância, na verdade, é a grande fonte do sofrimento. Se nós nos restringirmos à análise dos fatos da pandemia, por exemplo, nós vamos ter uma percepção sobre isso. À medida que a humanidade foi aprendendo a lidar com o vírus, foi entendendo o seu comportamento, a maneira como ele provoca a contaminação, quais são os hábitos que facilitam essa contaminação,
né? Quais são os cuidados que dificultam essa contaminação, como tratar os pacientes que já foram acometidos, né? Qual é a hora ideal para a aplicação daquilo que já se dispõe, né? Então, todos esses processos, à medida que vão sendo conhecidos, que vão sendo estudados, que vão sendo percebidos, vão diminuindo a possibilidade do sofrimento e da dor das pessoas, inclusive a possibilidade do desencarne das pessoas. Então, o conhecimento ele está sempre muito associado, não é, à diminuição da dor. De forma contrária, a ignorância é a grande fonte de equívocos e, por isso, de dor. Né? Nesse sentido também, que eu queria reforçar a ideia da ignorância como o alimento do medo, que, por sua vez, é uma fonte também muito importante de dor. Ou seja, a ignorância ela está associada diretamente ao medo, porque o medo ele se dá em função do desconhecimento. E o desconhecimento é, na verdade, a grande fonte de sofrimento para o ser humano. Não é? Então, nós precisamos concretizar essa ideia. Nós precisamos conhecer para nos libertar. Não é à toa que Jesus nos traz a recomendação, ou melhor, o alerta. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então é preciso que nós avancemos com o conhecimento, mas não só com o conhecimento dos mecanismos que regem o mundo material. É preciso que nós comecemos a decifrar também aqueles mecanismos que modificam, ou melhor, que organizam, né, que disciplinam o funcionamento do mundo espiritual também. Porque um mundo não está dissociado do outro. Né? É exatamente aí que entra a ciência espírita. A ciência espírita vem para nos explicar os mecanismos que regem o mundo espiritual, mas também a relação que o mundo espiritual estabelece com o mundo material. Então, é preciso que a gente, então, se aprofunde no entendimento que rege a vida para que nós nos apropriemos das informações, né, do conhecimento que poderá nos libertar da dor. E, óbvio, isso é um processo paulatino. Nós não vamos estar livres da dor ou do sofrimento em um salto, mas à medida que nós progredimos. E isso é algo que a gente observa na própria história da humanidade. Se nós pegarmos a humanidade de 200 anos atrás e nós formos comparar o contexto em que as coisas aconteciam a nível de dores e de sofrimento, nós vamos ver que ali, naquele momento, a situação da humanidade era muito mais difícil do que hoje. Por exemplo, há 200 anos atrás, nós não tínhamos conhecimento sobre os micro-organismos, sobre as bactérias, sobre os vírus. Né? Nós não tínhamos ainda o telescópio, o microscópio. Né? Nós não tínhamos ainda o microscópio, que nos permitiu identificar esses micro-organismos, estudá-los, entender como eles funcionam e buscar soluções para minimizar as suas ações nefastas. Então, de lá para cá, quantas vidas foram poupadas? Quanto sofrimento foi poupado àqueles que se acometiam de infecções? Não é? Antigamente era difícil sobreviver a uma infecção mais grave. Não é? Hoje não. Hoje nós temos condições de combater a grande maioria das infecções. E isso trouxe para a humanidade, inclusive, resultados na quantidade de anos médios que nós vivemos enquanto humanidade. Isso quase que dobrou a idade média, né, da humanidade nos últimos 100 anos. Né? Então veja como é importante o conhecimento para evitar, né, o nosso sofrimento e a nossa dor. Então fica patente, é importante que a gente inicie a nossa reflexão entendendo isso, o entendimento de como o universo funciona, né, trazido pelas diversas fontes de conhecimento, né,
não só do conhecimento espírita e cristão, mas de todas as fontes, inclusive da ciência material. Esse conhecimento nos possibilita o entendimento das coisas, o entendimento de como funciona o universo, de como funcionam as coisas, e nos evita grande sofrimento, né? Esse é o ponto inicial da nossa reflexão hoje, né? Eu queria lembrar aqui, recentemente, ainda no início do mês de novembro de 2020, nós recebemos uma mensagem do Espírito Marta através da mediunidade de Marcel Mariano. Nessa mensagem, linda mensagem, aliás, todas as mensagens de Marta são muito bonitas, mas essa me chamou muita atenção em função do tema que nós iríamos tratar nesse encontro. Eu queria trazer para vocês um pequeno trecho dessa mensagem que, de certa forma, resume isso que eu estou tentando trazer para a nossa discussão. E esse trecho diz o seguinte: viajor e objeto do inestancável progresso, o espírito é a matéria-prima de Deus, criado simples e ignorante e fadado à perfeição relativa. Na sua longa ascese, na sua longa ascendência, varrerá de si mesmo a ignorância no incessante intercâmbio com as experiências evolutivas e desenvolverá o entendimento da mecânica da vida, à medida que desperte às leis divinas, íncitas na sua intimidade profunda. Então veja como Marta nos alerta sobre a necessidade de que nós vivenciemos as questões do mundo, e esse é o objetivo de estarmos no mundo encarnados. Nós precisamos vivenciar as leis que regem o mundo material para que nós entendamos como elas funcionam e, ao mesmo tempo, sejamos provocados, né, no acesso àquilo que já está intimamente inscritos em nós, ou melhor, inscritas em nós, que são as leis divinas, as leis morais. Então, à medida que nós vivenciamos o mundo material, as nossas vivências no mundo material nos provocam, né, buscar aquilo que já existe inscritos em nós, mas que precisa ser trazido para o nosso entendimento, né? Nós precisamos trazer para o nosso entendimento para que nós nos apropriemos desse conhecimento que acaba das dores e dos sofrimentos que as próprias vivências carnais e materiais nos trazem, mas que devem, na verdade, ser encarados como estímulos ao aprendizado maior, né? Então, essa mensagem de Marta, ela, de certa forma, resume essas colocações que nós fizemos até então. Nós precisamos ser convictos de que, à medida que nós vencemos o misticismo, que nós vencemos aquela visão mítica, a visão mágica das coisas, nós começamos, então, a andar por este caminho que nos fortalecerá, que nos libertará cada vez mais das dores e do sofrimento. Muitas das dores, inclusive sofrimentos que nós temos, seriam vencidos facilmente, apenas com a aquisição e compreensão das leis morais, né? Nós ainda sofremos muito porque achamos que perdemos as pessoas amadas. Nós sofremos muito porque achamos que perdemos as coisas materiais que nos são às vezes roubadas, que às vezes são perdidas numa decisão equivocada de negócio, né? Se nós tivermos a compreensão adequada, correta, do que é a vida, de quais são os seus objetivos, do que ela propõe para nós, muito provavelmente nós sofreríamos muito menos. E é esse o convite que eu faço a todos vocês. Nesse momento, eu gostaria de trazer esta visão a partir de agora, otimista, sobre a mensagem do Cristo. Porque a mensagem do Cristo, ela não é à toa chamada de Evangelho. Isso significa, efetivamente, boa nova. Ela não é à toa também colocada para nós. Nós precisamos compreender que o universo tem ordem, né? Que no universo há um comando central, há uma inteligência suprema coordenando tudo, e que tudo o que acontece está ligado a um grande objetivo.
Isso denota, desculpe, um planejamento. E se há um processo planejado, nós que fazemos parte desse processo temos um papel e precisamos compreender o papel nesse contexto. E é sobre isso que nós falamos. Bom, se há um planejamento, é preciso que compreendamos que há um papel para nós nesse contexto. E é importante que a gente identifique qual é o papel que está destinado a cada um de nós, para que nós possamos fazer as melhores escolhas nos nossos dias, né? E nos apropriarmos do conhecimento espírita, daquilo que está contido nos evangelhos. É uma maneira de acelerarmos esta compreensão e também de minimizarmos as nossas dores, né? Os nossos sofrimentos. Bom, como dizíamos há pouco, a ordem, o universo é organizado de forma que demonstra existir uma certa ordem. Não há, como alguns teóricos tentam convencer, tentam estabelecer como linha mais ampla de aceitação do conhecimento, um caos estabelecido, e deste caos, por mecanismos que não se explicam, se estabeleceu algo que parece ser tão harmônico. É algo que não tem lógica e não facilita o nosso entendimento de forma alguma, né? A verdade é que o universo é organizado, você percebe uma certa organização e uma certa hierarquia, inclusive, né? Os planetas têm seus satélites, o conjunto de planetas está sempre associado a um ou mais sóis, né? Esse sistema planetário ao redor, né, dos sóis, eles se juntam em galáxias. As galáxias se juntam em aglomerados de galáxias. Os aglomerados de galáxias se juntam ainda em superaglomerados de galáxias, num processo muito harmônico, num processo que é definido e é definido por leis. Ele é, digamos assim, coordenado harmonicamente por leis que se auto-aplicam, né? O que nos induz a pensar que não pode ser algo comandado pelo acaso, né? Tudo no universo nos indica, nos empurra verdadeiramente para entender que há no universo uma ordem, né? E Kardec nos traz uma mensagem no livro A Gênese, cujo título é Sinais dos Tempos, em que ele nos explica essa questão da harmonia, em que ele reforça essa ideia de harmonia. E ele diz o seguinte nessa mensagem: tudo na criação é harmonia. Tudo revela uma previdência que não se desmente nem nas menores nem nas maiores coisas. Temos, pois, que afastar desde logo toda a ideia de capricho, por inconciliável com a sabedoria divina. Em segundo lugar, se nossa época está designada para a realização de certas coisas, é que estas têm uma razão de ser na marcha do conjunto. Então, ele não só fala da harmonia, né, e da ordem existente no universo, mas nos diz que tudo funciona em função de algum objetivo estabelecido, né, que há razão de ser na marcha do conjunto do universo, né? É preciso, então, entender que a multiplicidade de mundos que existe, né? A ideia de que nenhum astro, né, é isento de importância ou função no planejamento da evolução, isso tudo vai acrescentando essa ideia de ordem, né? Quando Jesus fala sobre a questão da multiplicidade das casas do seu Pai, né, ele está também nos dando uma noção e uma afirmação desta ordem com propósito, né? Então, não é que existam à toa, aleatoriamente, essa imensidade de mundos, não.
existe uma multiplicidade de mundos com objetivos, de mundos habitados por uma humanidade que não é terrestre, mas que é universal. Isso nos revelam os Espíritos, né? Nesse contexto, absolutamente nenhum astro é isento de importância. Nenhum astro é isento de função, porque existe por trás disso tudo uma ordem. Existe por trás de tudo um planejamento ligado a um objetivo enorme, maior. Que objetivo seria esse? O objetivo é exatamente a evolução. É o único determinismo universal efetivo, né? Ninguém, absolutamente nenhum grão da criação está isento deste processo de evolução, né? Daí a ideia também daquela frase, né? Do átomo ao arcanjo, misturando inclusive a questão material com a questão espiritual, né? Nesse contexto. E só para lembrar, São João nos traz no capítulo 16, versículos de 1 a 3 do seu Evangelho, aquela mensagem de Jesus aos seus apóstolos, né? Que serve para nós também, e que serve também para nos ajudar a compreender esta ordem. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vos teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, aonde eu estiver, também vós aí estejais, né? Então, Jesus, nesta passagem, nos fala da multiplicidade de mundos e também nos dá uma mensagem otimista. E nos dá um recado muito claro da sua presença junto a nós a todo tempo, o tempo todo, né? Então, essa mensagem ela é muito importante no sentido do entendimento de que não há nada perdido, de que há uma ordem, de que há um planejamento, de que há um pensamento que coordena, né? Que há uma inteligência suprema na coordenação disso tudo. E nós, assim como Jesus, fazemos parte desse todo, né? E é preciso que a gente compreenda qual é o nosso papel para a gente ter o melhor entendimento desse todo, né? E Kardec vai nos explicar sobre essa passagem também, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz o seguinte: a casa do Pai, quando fala Jesus, é o universo, né? As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço finito e oferecem aos espíritos, ao conjunto da humanidade, né, universal, que neles encarnam, moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Então, não há nada nessa história perdida ao acaso. Há sim ordem, e isso é importante que a gente concretize no nosso pensamento. Existe ordem no universo, nada é por acaso, né? Há uma outra passagem também, que já é trazida por um outro espírito, François Arago. François Arago, que chegou a ser primeiro-ministro da França por um tempo muito curto. Ele era físico e era astrônomo. E lá no capítulo 18 da Gênesis, ele nos traz algumas informações importantes. E eu destaquei uma frase, né, um trecho dessas informações, quando ele diz o seguinte: quando se vos diz que a humanidade chegou a um período de transformação e que a Terra tem que se elevar na hierarquia dos mundos, nada de místico vejais nessas palavras. Vede, ao contrário, a execução de uma das grandes leis fatais do universo, contra as quais se quebra toda a má vontade humana, nos demonstrando que existe uma lei, né, por trás disso tudo, que existe uma fatalidade geral que é a evolução, né, e que impele todo o universo para o progresso. E isso é um sinal de que há ordem no universo, né? Mas se há ordem, é claro que também há comando, né? E sobre isso, um princípio fundamental da doutrina dos Espíritos se estabelece. Não é à toa que a questão número 1 do Livro dos Espíritos fala exatamente de Deus,
e define Deus como a inteligência suprema que dá origem a absolutamente tudo e a todos, né? Então, não há acaso, a causa, né? E quem seria a causa disso tudo? Exatamente essa inteligência suprema, que é Deus, né? Não há, né, considerando inclusive um postulado da ciência, não há efeito sem causa. E se há um efeito inteligente, é porque há por trás disso tudo uma inteligência. E neste caso, é aquilo que os espíritos definem como a inteligência suprema, a inteligência substantiva, né? Não Deus não tem inteligência, Deus é a própria inteligência, diferentemente de nós, né? Nós temos um adjetivo de inteligência. Deus é o substantivo da inteligência. Então existe uma inteligência suprema responsável não só pela criação de tudo, mas pela manutenção, pela coordenação, pelo direcionamento de todo o universo, né? E a gente não pode esquecer que Deus é uma das bases fundantes do Evangelho e também da doutrina dos Espíritos. E um Deus que se caracteriza fundamentalmente pela amorosidade e pela justiça, embora não perca os outros atributos já anteriormente estabelecidos para ele, como a onipotência, né, a onipresença e tantas outras. Mas é importante a gente entender que nesse contexto do que nós estamos conversando, que há uma inteligência suprema, que há a inteligência que caracteriza a existência de um comando sobre o universo e por isso a ordem, né? Então, uma das bases fundantes da nossa doutrina é exatamente essa. É a que estabelece para nós a certeza de que há uma coordenação geral, de que há um comando, de que há um comandante, de que há uma inteligência suprema por trás de absolutamente tudo que acontece. E se há essa inteligência, é preciso que nós estabeleçamos, a partir desta consciência, uma fé que nos tranquilize, que se estabeleça para nós como uma certeza de que tudo o que acontece, acontece porque é o melhor voltado para o grande objetivo, que é a evolução, né? Então, esse Deus que já era para nós antes da doutrina dos Espíritos, eterno, finito, imutável, imaterial, único e todo-poderoso, concretiza-se como um Deus de amor e de justiça, como foi trazido por Jesus. Concretiza-se, então, com a doutrina dos Espíritos, que reafirma que ela não veio para contrariar, ela veio para reafirmar aquilo que era a lei trazida por Jesus, né? E falando que há comando, eu gostaria de trazer mais um trecho contido na nossa literatura, que de certa forma também deixa isso mais claro. Porque o comando é central no sentido da inteligência que coordena tudo. Mas essa inteligência não trabalha só. Ela também se utiliza de outras inteligências criadas por ela e desenvolvidas ao longo do tempo, evoluídas ao longo e ao custo de experiências milenares, né? Muito mais do que milenares, na verdade. Nós estamos falando, às vezes, de bilhões de anos, para que essas inteligências se estabeleçam a nível de poder auxiliá-lo na última instância da criação. Mas há uma inteligência suprema no universo e essa inteligência se apropria, talvez não seja o melhor termo, mas se utiliza, né? Se utiliza da cooperação de outras inteligências também já bem desenvolvidas, que não são tão perfeitas quanto a perfeição absoluta de Deus, e que vão auxiliá-lo na execução das suas ideias, né? Na execução do seu ideal de evolução para o universo. E o Espírito Áureo, no livro Universo e Vida, nos traz esclarecimentos sobre isso. Quando ele fala sobre os Cristos, né? Sobre os espíritos crísticos, ele vai dizer
duas coisas importantíssimas sobre os Cristos, para que a gente entenda, inclusive, qual é o papel de Jesus e que a gente entenda também qual é o nosso futuro, né? Ele vai dizer o seguinte: livro, universo e vida. Os Cristos são espíritos puríssimos, cuja sublime glória e soberano poder superam tudo quanto de magnificente e formidável possa imaginar por enquanto a mente humana. Essa é a primeira informação, dando-nos uma dimensão que talvez nós, de modo geral, não tenhamos ainda do próprio Jesus, que é o Espírito Cristo, né? Muitos de nós trabalham com a visão de Jesus como uma visão mística, ou às vezes como uma visão muito humana, né? E uma coisa não se aplica e a outra também não. É preciso que a gente tenha a dimensão correta daquele que é o nosso guia, né? E daquele que deve ser o nosso modelo de desenvolvimento. Ele diz mais: os Cristos, ou melhor, são os Cristos divinos, que sob a inspiração de Deus, o Criador, presidem do infinito a construção, ao desenvolvimento e à desintegração dos orbes, gerindo seus destinos e os de seus habitantes, né? Então veja como é esclarecedora essa colocação de Áureo, nos demonstrando de uma forma também indireta que há um comando e que, aliados a este comando, há uma série, né, de espíritos. Não é uma quantidade pequena não, viu gente? Nós estamos falando aqui de bilhões de espíritos nesta condição, né, auxiliando a inteligência suprema. Nós estamos falando de bilhões porque nós não sabemos exatamente qual é a dimensão, mas sabemos que é daí para cima, né? Até porque o próprio Áureo e também Emmanuel nos informam que cada sistema planetário tem uma coordenação e cada planeta habitado tem também um Cristo coordenando e direcionando a vida daquela humanidade local. Então, se nós considerarmos que nós temos bilhões de galáxias e bilhões de planetas, é necessário que nós tenhamos também bilhões de espíritos crísticos atuando junto à inteligência suprema, né? Pois, então, há ordem, há comando, né? E é preciso a gente entender também que há objetivo nisso tudo, né? Nós poderíamos aqui citar alguns outros trechos que reafirmam a questão do comando, a questão da importância dos Cristos, né? Como se dá essa execução do pensamento maior pelos Cristos que estão em harmonia com o pensamento de Deus. Mas eu acho que é suficiente aquilo tudo que nós falamos. Mas se há ordem, se há comando, há também objetivo, como eu dizia, né? E que objetivo nos guia, nos impele, né? O progresso, né? E eu queria aqui trazer logo de cara uma passagem também do livro A Gênese, que está lá no capítulo, também no capítulo 18, quando François Arago nos diz o seguinte: são chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Se a nossa época está designada para a realização de certas coisas, é que estas têm uma razão de ser na marcha do conjunto. Trago de volta esse trecho para a gente entender que se há um grande objetivo universal que é o progresso, nós na Terra temos um objetivo dentro desse progresso, dentro desse objetivo maior, mais direcionados aos nossos interesses, ou melhor, os interesses da humanidade terrestre. Que objetivo imediato mais claro para nós é esse? É exatamente a regeneração da humanidade terrestre. Eu não gosto muito de falar regeneração da Terra, porque na verdade não é o planeta que precisa se regenerar, mas a humanidade que o habita. À medida que a humanidade que o habita se regenera, o próprio planeta, pela humanidade que o habita, será reclassificado, né? Não será mais um planeta de expiações e provas, e passará a ser um planeta de regeneração, né? Então, é preciso que a gente entenda também que nós vivenciamos esse objetivo.
Nós estamos no processo de progresso e temos agora, neste momento, né, fortalecido esse movimento de transição, né, que nos levará de um patamar em que nós somos uma humanidade em provas e expiação para uma humanidade em um outro patamar superior a esse, que é o de regeneração. Né? Então, há ordem, há comando, há objetivo. E há, neste objetivo, uma meta estabelecida, né, para esta humanidade, incluindo as nossas pessoas, que aqui estamos refletindo juntos. Um outro trecho, desculpe, eu ia repetir o trecho, mas nesse planejamento, claro fica a existência de objetivo e de meta, como eu falei. Né? Existe a coordenação de uma inteligência suprema e, a partir dessa coordenação, da ação dos espíritos crísticos. Né? E aí nós pensamos, e nós? Né? Como é que nós entramos nessa história? Quando nós começamos a compreender a doutrina dos espíritos, nós compreendemos que nós fomos criados simples e ignorantes, não é verdade? Mas também nos dizem os espíritos, na mesma resposta, que nós temos um destino glorioso, que nós nos tornaremos relativamente perfeitos, que nós seremos um dia espíritos crísticos. Então, todo esse movimento que nos move, né, que nos força a ascese, que nos força a evolução, que nos força o crescimento e o aprendizado, tudo isso tem um grande objetivo individual para cada um de nós. Nós precisamos estar na marcha do progresso para que um dia cheguemos a essa condição de espíritos crísticos e que nós possamos colaborar com a criação da forma mais efetiva e mais grandiosa possível. Até chegar lá, nós não colaboramos com isso, ao contrário, nós temos colaborado. E nós ensaiamos a criação durante todas as nossas experiências reencarnatórias. Né? Quando nós criamos qualquer que seja a criação, seja no sentido de plantar, seja no sentido de procriar, seja no sentido de arte, seja no sentido da construção, em qualquer situação em que nós estejamos a criar, nós estamos ensaiando para esta fase final aí, né? À medida que nós conhecemos a química, conhecemos a física, conhecemos as leis, isso tudo compõe para nós um arcabouço de experiências e de conhecimentos que nos permitirão participar cada vez mais efetivamente desse processo. E à medida que nós compreendamos isso, que nós entendamos essa necessidade de aprendizado e para que aprendemos, nós também começamos a nos posicionar melhor diante da vida, diante do próprio universo, diante da lei. E no momento que nós começamos a nos posicionar mais corretamente diante da lei, nós estamos caminhando em direção à nossa própria felicidade. Estamos evitando, né, o equívoco que nos leva à dor corretiva e que nos leva, obviamente, ao sofrimento. Então, é preciso entender tudo isso, que há comando, que há ordem, que há planejamento, que há uma meta, que há objetivo. Tudo isso nos faz entender melhor aquilo que nós estamos estudando nos Evangelhos dos Espíritos, porque isso nos ajuda a compreender o nosso contexto, a nossa posição, o nosso papel. E é preciso entender desta forma, para que a nossa fé ela seja estabelecida a partir de um raciocínio lógico, de algo que não seja místico, que não seja mágico, mas que seja efetivamente claro para nós. Né? Na medida que nós estabelecemos a nossa fé desta forma, ela passa a ser uma fé inabalável. Ela passa a ser uma fé que nos dá a sustentação necessária para o enfrentamento a todas as situações que se impõem nas nossas vidas, inclusive a pandemia. Então, é preciso entender que não é motivo para desespero absolutamente nenhum desafio da vida.
todos os desafios têm propósito. E entender esse propósito é que nos dá a serenidade, que nos dá a capacidade de enxergar otimisticamente tudo o que vem pela frente. Nós só podemos ter fé no futuro. Nós só conseguimos desenvolver a fé verdadeira, que nos tranquiliza, que nos harmoniza, que nos faz melhores, melhores inclusive em tudo, como diz a música, a canção popular brasileira aí, do Jota Quest. Nós só seremos melhores em tudo, inclusive melhores na dor, quando nós entendermos todo o contexto que nos coloca, em que nos coloca a vida. Eu queria lembrar aqui uma outra passagem que nos estabelece claramente a ideia de planejamento nisso tudo, que é trazida por Kardec na Gênese. Ele vai nos dizer o seguinte: isto posto, diremos que o nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei de progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Nos explica também que ambos esses progressos se realizam paralelamente, porquanto o melhoramento da habitação, guarda relação direta com o melhoramento do habitante. Isso a gente percebe, inclusive, nas nossas residências. À medida que nós progredimos e entendemos a necessidade de higiene, de beleza, de harmonia, nós melhoramos o nosso habitat fica mais habitável, fica mais atraente, inclusive para nós mesmos. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da humanidade, do senso moral e do abrandamento dos costumes, nos esclarece também Kardec. E esse é o nosso papel nessa história. Nós precisamos nos esforçar para desenvolver a nossa inteligência, nos esforçar para desenvolver o nosso senso moral e o abrandamento dos costumes. A Terra, resumida, aquilo tudo que nós falamos até agora, ela já passou por algumas etapas, e a gente precisa entender isso. Nós já fomos um mundo primitivo. Estamos agora vivendo uma fase em que nós somos um mundo de provas e expiações. E o nosso próximo passo é o mundo de regeneração. Nós precisamos dar esse passo. Precisamos nos preparar para isso. Precisamos entender este momento melhor. Precisamos nos alinhar aos propósitos das leis universais. E à medida que nós nos alinhamos, nós compreendemos, nos portamos melhores e evitamos as dores e caminhamos mais fortemente em direção à própria felicidade. Esse é o entendimento que nós precisamos estabelecer. O nosso papel, só para concretizar a nossa conversa. Nós precisamos entender que esse momento de transição ele é fundamental para a separação daqueles que têm condições de seguir juntos enquanto humanidade na Terra. E precisamos separar o joio do trigo. Aqueles que não estão em condições de seguir juntos, neste momento, estão tendo as suas últimas oportunidades de escolher os seus caminhos. É por isso também que, segundo Emmanuel, são trazidos nesse momento todas as conquistas e todas as misérias da humanidade são postas para a coletividade, como se fosse colocado na mesa todas as cartas, todas as possibilidades de caminho, para que nós então definitivamente, ou melhor, definitivamente não, que não existe definitivo nesse processo, mas que para este momento nós escolhamos o caminho. Então, muitas pessoas se assustam com este momento, porque acham que é um momento de grande violência, em que a corrupção está generalizada. Mas, gente, existem os caminhos postos. Nesse momento, nós estamos podendo escolher. Podemos escolher os melhores caminhos ou podemos escolher os piores caminhos. Aqueles que escolherem os melhores caminhos estarão aptos para o próximo patamar. Aqueles que ainda não conseguirem fazer a melhor escolha vão ter experiências outras em outras situações, em outros locais, mas não vão continuar no meio daqueles que escolheram os caminhos corretos, para que não atrapalhem o seu desenvolvimento. Então, esse é o nosso papel agora, é nos esforçar para nos melhorar.
né? Para nos tornarmos seres humanos melhores, tanto no sentido do desenvolvimento da inteligência intelectual, como da inteligência emocional, tanto no sentido também do desenvolvimento moral nosso e no sentido da compreensão da vida, não como uma passagem entre berço e túmulo, mas como algo muito maior, e que esta passagem significa apenas uma pequena etapa, uma etapa importante, mas ainda pequena no contexto geral. E precisamos nos enxergar também não como seres abjetos e destinados ao equívoco e ao fracasso. Nós já evoluímos muito, né? Nós já tivemos progressos importantíssimos. É tanto que nós estamos mais na primeira casa, já estamos na segunda casa. E a gente precisa saber que o nosso potencial é de ser angélico. Nosso potencial é, na verdade, de espíritos crísticos que potencialmente somos, né? Então, é importante a gente entender qual é o nosso papel e dedicar a nossa atenção ao nosso papel e não à crítica daqueles que nos cercam. Só quando nós entendemos isso de forma efetiva e nos adequamos a aqueles conselhos que são verdadeiras leis, não julgais, né? Olhai para o seu próprio olho, que é fácil ver o cisco no olho do outro e é difícil ver a trave no nosso, né? Então, essas posturas que nos tornam mais mansos, que nos tornam mais compreensivos, que nos tornam mais pacientes, esses são os exercícios, essas são as virtudes que nós precisamos conquistar para o momento. E uma em fundamental, né, que é a capacidade de nos solidarizarmos com a dor do outro, com a dor alheia, né, pegando o exemplo do bom samaritano, né? Este é o papel que se espera de nós neste momento. E para finalizar a nossa conversa, só um esclarecimento sobre o Evangelho, né? O Evangelho que é e precisa ser encarado como ele realmente é. Nós precisamos compreender o Evangelho e o próprio Cristo de maneira mais adequada. Jesus não pode ser visto mais só como um símbolo religioso. Jesus não pode ser encarado como aquele que sofreu por nós, simplesmente, né? Jesus não pode ser aquele que veio e pagou pelos nossos pecados. Jesus deve ser compreendido com a sua dimensão, uma dimensão trazida por Áureo, de espírito crístico, de espírito co-criador, de espírito que é responsável por bilhões de espíritos encarnados e desencarnados na Terra. Esse é o gestor de vidas que nós precisamos reconhecer. Aquele que já vivenciou absolutamente tudo o que nós passaremos daqui para frente, que tem experiências acumuladas suficientes para que seja o nosso guia, né? E que, pelo seu próprio exemplo trazido à Terra, deve nos servir como modelo a ser seguido, na sua mansuetude, na sua paciência, né? Na sua capacidade de amar, né? Então, é o exemplo que nós precisamos seguir, Jesus, e não o símbolo que nós precisamos admirar. Nós precisamos nos aproximar de Jesus, e não nos aproximaremos dele se nós colocarmos ele a essa tamanha distância que nos impeça de andar com ele, né? Então, Jesus é nosso irmão maior. Jesus deve ser compreendido como aquele que está ao nosso lado, que providencia todas as oportunidades para o nosso aprendizado. E que cada vez que nós mostramos boa vontade, ele aproveita essa oportunidade para nos fazer crescer, nos fazer compreender melhor a sua própria mensagem. E o Evangelho deve ser entendido como aquele manual trazido por ele, que nos indica o caminho em cada situação. As histórias do Evangelho não são só histórias bonitas. Elas devem ser encaradas como um manual para que a gente saiba lidar com a vida. Em cada momento que a vida nos pressiona, que a vida nos dê alegria, busquemos no Evangelho
aquilo que nos coloca de maneira adequada diante desses momentos da vida. O Evangelho e Jesus precisam ser compreendidos. E nós precisamos entender que o Evangelho tem esse nome porque ele é realmente uma boa nova. E que se nós estabelecermos o entendimento da vida por ele, nós vamos perceber claramente que bons tempos virão. Não é? Que Jesus, então, nos abençoe. Nos permita uma reflexão profunda sobre todos esses aspectos que nós tocamos aqui. Que nós tenhamos a oportunidade de manter esses encontros, de vez em quando refletirmos juntos sobre essas ideias. Que nós entendamos a vida como algo sempre, sempre, absolutamente sempre importante para nós e sempre tendente a nos elevar, a nos trazer a situações, muitas vezes de prova, sim. Muitas vezes de resgate dos equívocos passados, sim. Mas sempre para nos fazer melhores e nos dar condições de sermos felizes. Que Jesus, então, nos abençoe e esteja conosco nos nossos dias, sempre. Que assim seja. Muito obrigado.